Vamos agora via link à região de Pinheiros, São Paulo, com a monja Gen Mudita, que faz parte da tradição Kadampa aqui no Brasil. Monja, bom dia, tudo bem? Bom dia, Conrado, tudo bem? Maravilha. A monja Gen Mudita faz parte da região de Pinheiros, não é isso, monja? Em São Paulo? É onde fica nosso centro. Fica na rua Arthur de Azevedo. Monja, isso mesmo. Você tem tradições aqui no Nordeste, mais precisamente na cidade de São José de Piranhas, não é isso? É verdade, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, porque estou falando com a minha origem, né? Meu pai era daí, meu pai já faleceu, já tem 11 anos que ele faleceu, mas ele era daí, ele veio para cá, para o Sul, muito cedo. Eu nasci aqui em São Paulo, mas ele era daí, eu conheci muito bem essa região, eu visitei algumas vezes. Então, eu estou muito feliz de poder estar aí com vocês, revisitando o meu lugar de berço. Maravilha, que coisa boa. Monja, antes de iniciarmos a nossa discussão, o nosso bate-papo, eu queria que a senhora explicasse qual a diferença do budismo de tradição Kadampa para as outras escolas budistas. Olha, Conrado, existem muitas tradições no budismo, assim como existe no catolicismo. Então, assim, o budismo, originalmente, ele nasceu com Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni não era budista. Ele é que conseguiu entrar num caminho à iluminação, atingir a iluminação e depois passou esses ensinamentos para as outras pessoas. E depois que ele morreu, nada ficou escrito, porque ele não escrevia nada, mas ele teve um discípulo com uma memória prodigiosa que escreveu os ensinamentos dele. Cada mestre ou cada discípulo, naquela ocasião, que escutou esses ensinamentos, teve a sua compreensão. E foi daí que foram nascendo essas tradições, porque as tradições elas nascem em linhagens também. Nós temos tradições e linhagens. Elas nascem da compreensão de cada mestre, né? Então, existem muitas tradições. Ele nasceu na Índia, o budismo nasceu na Índia, e ele se disseminou para aquela região mais oriental, Japão, Tibete, e se desenvolveu muito lá. Então as pessoas às vezes falam budismo tibetano, mas é a mesma coisa que a gente falar futebol brasileiro. A gente não é dono do futebol, e o Tibete não é dono do budismo. Então hoje a gente já tem essa ramificação caindo aqui para o Ocidente, que é a nova tradição Kadampa. Então, eu não vou conseguir te dizer qual a diferença exatamente de compreensão de cada tradição, porque eu conheço bem a tradição Kadampa, mas eu não conheço as outras. Eu posso te dizer por que existem essas diferenças, que é isso que eu te expliquei. Monja, o que caracteriza, como funcionam as práticas dentro da tradição Kadampa do budismo? Olha, a tradição Kadampa para mim é maravilhosa. O nosso mestre, que é Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, ele é uma pessoa tibetana, ele ainda é vivo. Ele nasceu no Tibete, se formou no Tibete, e eu vou contar uma curta história, porque eu acho essa história muito inspiradora. E ele veio há uns 45 anos para cá, para o Ocidente, para cuidar de uma comunidade que estava se estabelecendo na Inglaterra, que hoje é atualmente onde é a nossa sede. E ele veio, passou uns 2 anos ensinando com um tradutor e não fazia efeito. Então ele voltou para a Índia, onde morava o mestre dele, e conversou com o mestre dele e disse, eu não estou conseguindo, não está fazendo sentido os ensinamentos para eles. E o mestre dele disse, os meus discípulos são tibetanos, os seus são ocidentais. Você precisa entender o modo de vida deles e ensinar de acordo com o que eles podem compreender. Mantém a essência dos ensinamentos, mas de acordo com o modo como eles vivem. E ele fez isso. E hoje, na nova tradição Kadampa, tem 6 templos no mundo, mais de 300 centros de Dharma no mundo. E então isso floresceu muito, porque ele entendeu o nosso modo de vida. E aí eu ouvi um pouquinho do seu prólogo, e você disse que a gente não faz quase nenhuma prece em outra língua. A gente não faz nenhuma prece em outra língua.
tudo que a gente aprende no budismo Kadampa é na língua daquele que está escutando. Então, ele voltou para a Inglaterra nessa época, aprendeu inglês, começou a escrever os livros dele em inglês, dar aulas em inglês, e os discípulos de cada outro país começaram a traduzir os livros para as suas línguas nativas. Então, hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem todos os livros de Venerável Geshe-Kyo Sangyatso traduzidos para o português, todas as preces. Então, tudo que a gente faz aqui é em português, o que facilita demais a compreensão daquele que escuta, né? Então, eu acho que esse é o ponto alto para mim da nova tradição Kadampa, essa proximidade conosco. Maravilha, monja. Monja, nós estamos vivendo tempos de muita tensão no mundo, né? Tensão política, econômica, saúde, muitos problemas de depressão, síndrome do pânico, e muitas vezes as pessoas estão buscando algo que possa ajudá-las a ter paz interior e conseguir um equilíbrio em sua vida. Como o budismo Kadampa pode ajudar as pessoas nesse sentido? De toda forma, Conrado, de toda forma. Porque Buda, a função dele é nos ajudar. Então, ele entende, mesmo que ele tenha nascido há 2.650 anos atrás, o nosso modo de ser continua sendo igual. Então, ele nos aponta aonde a gente precisa mudar no nosso comportamento para que o efeito daquilo que a gente experiencia mude também. Porque o que a gente vive hoje é um efeito que a gente acha muito desagradável e com certeza é. E aí causa uma série de desconfortos mentais que a gente fica meio sem saber como lidar. Então, os ensinamentos de Buda, que são extensos, eu vou te dizer, eles vão pontuando exatamente a forma como a gente enxerga isso. Então, ele mostra para nós, olha, você está enxergando a vida assim, e por enxergar desse modo, você reage assim. E ele nos ensina um outro modo de ver. E diz, e também um outro modo de reagir. E isso vai fazendo com que a nossa mente comece a pacificar. A gente começa a ficar mais sereno, mais sábio. E a gente vai começando a lidar melhor com as situações do dia a dia. Isso é o grande mote do budismo, do Kadampa, então, nem digo porque fala diretamente conosco dessa forma, como eu falei recentemente, né, na nossa língua. Monja, a prática da meditação é uma das principais práticas dentro do budismo, não é isso? É uma das principais práticas, porque se a gente pegar o gancho do que eu falei agora, que Buda vem nos ensinar como mudar a nossa atitude em relação àquilo que a gente experiencia, isso é uma atitude interior, não é uma atitude exterior. É claro que a exterior vai refletir. A gente vai fazer algo que a gente tenha mudado interiormente. Para mudar interiormente, a gente tem que se voltar para dentro de nós. A gente tem que saber se observar. Observar o nosso comportamento mental. Porque hoje a gente observa o nosso comportamento físico, é algo exterior e a gente tem esse hábito. A gente precisa criar o hábito de observar o nosso comportamento interior. E quando a gente faz isso, a gente começa a se voltar para nós mesmos e começa a observar os nossos movimentos mentais, a gente entende que é só a meditação que vai conseguir fazer com que a gente estabilize uma mudança. Então, a meditação, muitas pessoas pensam, ela tem o propósito de relaxar. Ela relaxa, efetivamente, mas não é essa a função da meditação. A função da meditação é nos acostumar com mentes virtuosas. Então, a gente tem que fazer uma introspecção, observar o benefício daquela mente, considerar o benefício daquela mente e tomar uma determinação de seguir um novo caminho. E a gente só consegue fazer isso através de meditação, Conrado. Assim, intelectualmente, a gente não consegue, porque se a gente conseguisse, o mundo já não seria o que é hoje, né? Eu tenho certeza que tem muita gente boa no mundo. Mas isso só não basta, né?
É verdade, tem toda a razão, monja. As pessoas, nós estamos numa região que eu acho que não tem algum centro Kadampa aqui na Paraíba ou no Nordeste, ou monja? Olha, eu tenho um aluno que hoje mora em João Pessoa e esse aluno está querendo que eu vá para João Pessoa fazer uma palestra e tentar abrir alguma coisa aí, porque ele é um praticante muito sincero, é um aluno muito sincero e ele tem esse desejo enorme e ele fica me pedindo para eu ir e ele já conseguiu, está nos primórdios ainda, conseguiu uma palestra na universidade, a gente está tentando fechar a data. Vamos ver se a gente consegue isso ainda esse ano. Mas não tem esse centro, mas tem o meu desejo de que tenha esse centro aí. Isso é um desejo que eu já acalanto desde que eu acho que eu me ordenei. Porque eu sempre quis levar o budismo para Paraíba, ainda mais que é uma parte de mim, né? Eu venho daí. Então eu tenho muito desejo de que isso aconteça na Paraíba. Ainda não aconteceu, mas eu acho que vai acontecer. Se precisar de força e apoio, nós estamos aqui, monja. As pessoas que estão ouvindo a nossa entrevista e que irão ouvir posteriormente, há uma vasta literatura, né, do budismo Kadampa e, inclusive, livros preciosíssimos que são vendidos nas livrarias dos centros. As pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o budismo de tradição Kadampa, como adquirir os livros, quais são os meios? Olha, tem sim. Existe uma editora, a editora dos nossos livros se chama Tarpa, com TH, T-H-A-R-P-A. E a Tarpa, ela vende os livros, todos os livros de Geshe-la, e ela entrega em qualquer parte do Brasil. Então, pela Tarpa, você pode conseguir qualquer um dos livros de Venerável Geshe, que é o Sangyatso. No centro, você consegue o livro fisicamente, é mais fácil para comprar. Agora, então eu vou deixar uma dica, porque existem 2 livros que Venerável Geshe, que é o Sangyatso, escreveu e que ele quis deixar como um presente para a humanidade. Então, são 2 livros que qualquer um que se interesse, ele pode baixar esses livros no computador, no tablet, no celular, gratuitamente, ninguém vai pedir nem e-mail. Basta dizer, eu quero o livro, e você baixa o livro, e são 2 livros. É o Budismo Moderno e é o livro Como Transformar a Sua Vida. Esses livros são gratuitos para versão online. Dentro do site da editora Tarpa, não é isso, monja? No site da editora Tarpa. Agora, para fazer o download desses livros, eles podem entrar em qualquer site de qualquer centro. O mais próximo que a gente tem daí, a gente tem um centro em Fortaleza e nós temos um centro em Salvador. Nenhum dos 2 é tão perto, né? Mas é o que está mais próximo do Nordeste, é isso daí. Porque Salvador é Nordeste. Então, nos sites dos centros, que se você colocar Kadampa Salvador, você vai encontrar o site do centro de Salvador. Kadampa Fortaleza, vai encontrar o site do centro de Fortaleza. Ou de qualquer outro centro do Brasil, você vai encontrar em algum lugar do site a possibilidade de fazer download desses livros. Mas na Tarpa é bem direto. Entrando no site da Tarpa, vai estar lá, download gratuito do Budismo Moderno de como transformar a sua vida. Monja Gen Mudita, foi um prazer imenso conversar com a senhora. Espero que em outras ocasiões a gente volte a reforçar esse bate-papo, abordando sempre assuntos dentro da tradição Kadampa. Nesse instante final, qual a mensagem que a senhora deixa para todos os telenautas que estão acompanhando a gente nesse momento? Olha, Conrado, a gente pensa que a gente não tem capacidade de mudar o mundo. A gente vê o mundo da forma como a gente vê, e a gente pensa, mas eu não tenho como fazer nada. E a gente tem sim. Porque se a gente muda a nós mesmos, nós conseguimos mudar os outros e o mundo. Agora, quando a gente tenta mudar os outros, a gente não consegue, e a gente sabe disso por experiência. Então, o convite que eu faço para vocês é, reflitam sobre isso e tomem a determinação de mudar você próprio. Mude a sua mente e mude o seu mundo. Você vai ajudar você e vai ajudar os outros.
Eu agradeço imensamente esse espaço que você me deu. Conrado, muito obrigada. E eu espero voltar em breve nesse programa avisando que nós temos um centro na Paraíba, porque esse é o meu desejo e eu espero que ele se concretize.